O diretor Frank Darabont, nascido na França, mas radicado nos Estados Unidos, é conhecido por ser um dos produtores da série televisiva The Walking Dead. Mas muito antes disso, pavimentava sua carreira de diretor no cinema, adaptando obras do consagrado escritor norte-americano Stephen King, conhecido por colocar em seus trabalhos temas de terror, ficção científica, fantasia e análise do comportamento humano. Entre suas obras mais conhecidas estão algumas que já foram adaptadas aos cinemas com destaque, como os clássicos Carrie a Estranha, O Iluminado e Conta Comigo, entre vários outros. A parceria Frank Darabont e Stephen King levou a alguns dos filmes mais interessantes e instigantes dos nossos tempos, e aqui vocês acompanharão 3 filmes dessa parceria. Aqui é o Bruno, e nós somos o Clube dos Três. Frank Darabont já havia adaptado a obra de Stephen King anteriormente em seu curta-metragem de estreia The Woman in the Room, de 1984, mas entrou de cabeça de fato no mundo do escritor com a obra-prima Um Sonho de Liberdade, de 1994. No filme, temos o personagem Andy Dufresne, interpretado por Tim Robbins, que acaba tendo sua vida mudando completamente ao ser preso acusado de assassinar a própria esposa. Na prisão, vive uma vida complicada e solitária, tentando se adaptar a esse novo mundo totalmente hostil, até que acaba conquistando a amizade de Red, interpretado por Morgan Freeman, figura já habituada e respeitada dentro do cárcere. Andy Dufresne era bancário e contador, e com o tempo se utiliza dessas suas habilidades para conseguir se virar em busca de alguma dignidade em uma das situações mais desumanas possíveis, com a privação total da liberdade. Com o tempo, ganha a confiança dos demais presos e principalmente do diretor Samuel Norton, interpretado por Bob Gunton, que faz de tudo para se aproveitar da inteligência de Dufresne em troca de algumas regalias interessantes, como um instrumento para moldar pequenas esculturas de pedra ou até mesmo um pôster com a musa do cinema Rita Hayworth, detalhes que serão fundamentais na trama. O filme é repleto de personagens coadjuvantes que deixam explícito o funcionamento pesado dentro da prisão, com suas hierarquias, rivalidades, irmandades e complexidades que vão muito além da ambiguidade do bem e do mal, normalmente colocado as pessoas em situações extremas. No decorrer do filme, conseguimos perceber que Andy Dufresne está ali preso injustamente e que sua amizade com Red e com outros detentos só aumentam através dos vários anos que se passam. Com isso, Dufresne prepara minuciosamente e de maneira genial a sua busca por redenção e por justiça, que culmina com um dos clímax mais intensos e interessantes da história do cinema moderno. O filme chegou a ser indicado a 7 Oscars, mas não venceu nenhum. Entretanto, é adorado pelo público até hoje. Um Sonho de Liberdade lidera até o momento o topo dos rankings dos melhores filmes do IMDb, site de banco de dados audiovisual que reúne votos populares criando rankings, mostrando seu apelo e sucesso até os dias atuais. Exageros à parte, Um Sonho de Liberdade é de fato um trabalho marcante no cinema nos anos 90, trabalho que ajudou a pavimentar a brilhante carreira de Tim Robbins, Morgan Freeman e do diretor Frank Darabont, além, claro, de começar uma parceria de muito sucesso entre o diretor e o escritor Stephen King. Conhecido também por sua redenção final, Um Sonho de Liberdade, além de nos fazer refletir sobre liberdade e humanismo, conta com um final muito emocionante que marca quem assiste e não à toa se tornou o sucesso que é. Se em Um Sonho de Liberdade temos uma história acontecendo em uma prisão e um grande momento de emoção em seu final pela felicidade, mal poderíamos esperar pelo que viria a acontecer no filme seguinte de Frank Darabont, que também se passa em uma prisão e é adaptado de outra obra de Stephen King. Estou falando de A Espera de um Milagre, de 1999, obra muito diferente de sua antecessora em relação aos motivos que nos levam à emoção. Ambientado na década de 30, o filme conta a história de um personagem Paul, interpretado por Tom Hanks, que é o chefe da guarda em um corredor da morte conhecido como The Green Mile, ou a Milha Verde, nome devido à peculiar cor do chão do corredor dessa prisão. Certo dia, a atenção se volta para um novo prisioneiro que chega. Trata-se de John Coffey, personagem interpretado por Michael Clarke Duncan, uma figura que chama a atenção, um homem negro muito alto, forte e com ares assustadores, o que se intensifica ao saber o motivo de sua prisão. Coffey está sendo acusado de estupro e da morte de 2 jovens garotas.
Apesar do impacto inicial, Paul vai percebendo que John Coffey não é exatamente o que parece, se mostrando aos poucos uma figura doce, amável, quase infantil, o que leva ao questionamento de como aquele ser humano poderia ter cometido tamanho crime hediondo. Mas Coffey não está sozinho na prisão. Outros personagens surgem na mesma condição de aguardar o dia de sua morte, na temível cadeira elétrica juntamente com os demais guardas que auxiliam Paul. Nisso, se destacam alguns coadjuvantes como o nefasta guarda Percy Whitmore, o diretor da prisão Hal Morse e sua esposa Melinda, responsável por um dos momentos mais intensos do filme, onde a figura de John Coffey começa a mostrar ares fantásticos e milagrosos, levando a dúvidas pesadas em relação à sua maldade por todos que o cercam. Além de Edward Delacroix e seu ratinho Mr. Jingles, mais um que passa por um dos milagres de John Coffey. E não podemos deixar de falar de Wild Bill, personagem que mostra o lado mais cruel da humanidade, sofrendo as consequências necessárias através de uma vingança inesperada. Darabont foi muito feliz na condução de seus atores e na atmosfera do filme, contrastando bem os tons mais fantásticos com os tons mais pesados. Além disso, há o claro subtexto do racismo em relação ao personagem de John Coffey, retratando uma sociedade norte-americana que ainda não conseguia se livrar de suas chagas e demônios próprios históricos, fatos que se sucedem, infelizmente, até os dias atuais. O personagem de John Coffey ganha o público apenas com seus olhares e feições agridoces, contrastando com sua figura imponente, e a cada atitude humana e milagrosa a empatia com o espectador só aumenta, fato que se concretiza com as revelações na parte final sobre quem teria cometido os assassinatos. Muito disso se deve à brilhante atuação de Michael Clarke Duncan, que sem dúvida nenhuma teve a atuação de sua vida, concorrendo inclusive ao Globo de Ouro e ao Oscar de ator coadjuvante. Infelizmente, Duncan veio a falecer em 2012, aos 54 anos, deixando uma legião de admiradores, principalmente por esse marcante personagem. Quem já assistiu A Espera de um Milagre, clássico das antigas locadoras e nas transmissões da tela de sucesso no SBT, já sabe. O final é um dos mais emocionantes, tristes e revoltosos que qualquer um já viu. Simplesmente inesquecível, de amolecer o mais duro coração de pedra. Mas muito além disso, A Espera de um Milagre é um grande filme que merece ser visto. Se nos dois filmes anteriores vimos um lado mais ligado às emoções e problemas relacionados ao comportamento em prisões na obra de Stephen King, na sua terceira experiência adaptando o escritor, o diretor Frank Darabont parte para uma das características mais marcantes do escritor, suas obras de terror e suspense. Estou falando de O Nevoeiro de 2007. Logo depois de uma estranha e forte tempestade, uma soturna névoa se aproxima causando a curiosidade da família de David Drayton, interpretado por Thomas Jane, causando uma certa aflição em sua esposa. Ainda assim, David sai de carro com seu filho para fazer compras no mercado da cidade. Ao chegar no local, se depara com os efeitos colaterais da tempestade da noite anterior. O estrago foi ainda maior do que o esperado. Toda a cidade ficou sem energia e os moradores se aglomeravam no mercado para fazer compra, temendo as possíveis consequências duradouras da tempestade. Nesse meio tempo, o estranho nevoeiro vem se aproximando, quando o clima que já era estranho se torna absolutamente tenso. Um dos moradores da cidade chega aos gritos e sangrando no mercado, indicando que algo de muito assustador e bizarro vinha acontecendo com quem já tinha contato com essa névoa. A princípio, todos no mercado não levam o homem a sério, mas dentro de muito em breve tudo muda, levando a todas as dezenas de pessoas a ficarem presas dentro do mercado sem condições de sair e sem saber exatamente o tamanho do perigo que essa insistente névoa significava. Com o passar do tempo e com todos trancados no mercado sem nenhum tipo de comunicação com o mundo, começam as conjecturas e possibilidades do que poderia estar acontecendo do lado de fora e até com certo desdém sobre o real perigo da névoa. Até que um acontecimento deixaria bem claro que aquela não era uma situação comum. Um acidente com um dos funcionários que ousou pisar fora do mercado indicava. Aquela estranha névoa era muito mais perigosa, bizarra e sangrenta do que a racionalidade poderia supor. No decorrer do filme, os personagens se deparam com criaturas fora do comum vindo da névoa, como uma espécie de animal cheio de tentáculos e alguns insetos gigantes, todos sedentos por sangue e buscando modos de se alimentar. E as pessoas dentro do mercado são, sem dúvidas, um alvo possível, já que fora do mercado não há perspectivas que alguém tenha escapado da névoa. É nesse contexto que Frank Darabont se sai muito bem, pois muito além da esperada competência na tensão e nos mistérios gerados em uma obra adaptada de Stephen King, se sai melhor ainda nas relações humanas e suas complexidades em situações extremas e desesperadoras. Darabont consegue criar um microcosmo social dentro do mercado, com diversos personagens representando várias facetas humanas com ênfase no lado psicológico e religioso.
que se escancara com a inevitável situação de se estar confinado em um local sem ter nenhuma ideia de como solucionar os graves problemas que só aumentam com o tempo, mostrando uma clara analogia à crueldade, o egoísmo e o fanatismo humano. Mas claro, sobrando algum espaço também para algum tipo de solidariedade e empatia. Um dos grandes pontos mais polêmicos e comentados do filme são seus efeitos especiais e seu surpreendente final, ambos bastante divisivos com o público, que ou os odeiam ou os acham geniais. Particularmente, os efeitos especiais não me incomodaram, e sua cena final também considerei bastante interessante, mas entendo a revolta de alguns com o tamanho desespero que ela representa. Esses são os 3 filmes de Frank Darabont adaptados das obras do escritor Stephen King. Para quem ainda não os viu, fica a dica para conhecer um pouco mais do diretor e, por que não, também do escritor. Quem já assistiu, pode deixar nos comentários qual o melhor filme dessa trilogia e comente também momentos marcantes dos filmes, na sua opinião. Se você curtiu nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber nossos próximos vídeos.